Hoje é a vez de Ingrid Assis, do PSTU. Uma boa tarde, candidata. Boa tarde. Boa tarde, eu passo o comando para você, Prisco e Fernando. Vamos lá então. Candidata, muito obrigado pela presença aqui nessa série de entrevistas. Vale lembrar que todos os candidatos estão recebendo o mesmo espaço aqui no SBT Meio Dia. Candidata do PSTU, professora da rede estadual, natural de Manaus. E o PSTU nessas eleições vem pregando uma rebelião. Eu gostaria que a senhora explicasse o que significa isso. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Prisco. A gente vê mais uma vez aí, né, a burguesia fazendo promessas que vão melhorar a educação, que vão melhorar a saúde e todos os problemas da sociedade de Santa Catarina e do país, né? Então, nós sabemos que isso são falsas promessas e que são feitas de 2 em 2 anos e que não dizem de onde vão tirar o dinheiro para cumprir essas promessas. Por isso que nós, do PSTU, fazemos um chamado a toda a classe trabalhadora de Santa Catarina, os mais pobres, explorados e oprimidos, para que se rebelem contra todas essas falsas promessas que a burguesia vem fazendo mais uma vez e que não vão cumprir após serem eleitos. Agora, Ingrid, esse discurso tem receptividade na opinião pública, no eleitorado? Sim, porque a gente tem vivido isso diariamente nas nossas vidas, né? A gente sabe que a educação está precária, a saúde está precária, saneamento básico, a gente sofre bastante com isso no nosso estado, né? E sem falar as outras demandas, como segurança, e o povo quer dar um basta nisso. A população não aguenta mais. E a gente tem visto isso quando se expressam na questão das últimas votações, que foram muitos votos nulos, em branco, né? Então, o PSTU quer, sim, a população de Santa Catarina vote no PSTU, mas, além disso, o PSTU tem uma tarefa muito grande de organizar essa classe trabalhadora para dizer, chega, nós temos que mudar tudo isso, não dá mais. Não é o PT que representa mais essa capacidade de aglutinar a classe trabalhadora, é isso? O PT foi um grande traidor da classe trabalhadora e isso refletiu muito hoje na crise econômica, na crise política que a gente tem no país, no estado e hoje a gente não vive mais um caos, a gente vive uma barbárie e que a população ela não confia mais naquele PT que fez 1000 promessas e que não cumpriu nada para a classe trabalhadora. E a estratégia seria capturar votos branco e nulo ou mesmo aquele que está indeciso para poder reforçar essa pregação do PSTU? A gente acredita, sim, que essas pessoas que votam hoje em branco e nulo, elas estão indecisas e que elas não têm uma direção. E o PSTU se coloca como essa direção, como partido revolucionário que pode organizar a classe trabalhadora para acabar com toda essa barbárie que a gente tem, com toda essa corrupção, né, com todos esses corruptores que hoje têm interferido diretamente na nossa vida. Agora o PSTU vem se colocando, historicamente, contra o sistema. É justamente esse o discurso de rebelião. Neste ano foi usada essa palavra, né, para deixar mais claro a intenção do partido. Mas a verdade é que nas últimas eleições as urnas não vêm entendendo ou não vêm respondendo a ideia do PSTU. O que você atribui a isso, né? Por que a mensagem de vocês não é acolhida e as urnas devolvem tão pouco para o PSTU, que tem justamente uma proposta contrária ao sistema atual? A gente acredita que as eleições, infelizmente, é um jogo de cartas marcadas, onde quem paga a banda escolhe a música. E a gente sabe que não só em Santa Catarina, mas no país, quem paga a banda e escolhe a música são os banqueiros e os grandes empresários. E a gente, mais uma vez, fala com a população catarinense que as eleições não vão resolver as nossas vidas, porque eles ganham os votos nas urnas, mas na hora de fazer políticas que realmente sejam voltadas para a população, não é isso que a gente vê. E a gente vê o contrário, a população se rebelando através de greves. Ano passado, a gente teve mais greves do que nos anos 80. Né? Isso reflete muito que a população não confia mais em tudo que está aí. Agora, rebelião. Como é que seria essa rebelião? O que o PSTU traduz como rebelião? O nosso projeto de governo, a gente tenta mostrar que a gente vai romper com o capital. Né, que é o que tem aglutinado mais riquezas, né, e poder para os ricos e poderosos do Estado. Então, uma das coisas que a gente tem colocado bastante é que o governo ele tem que parar de pagar a dívida pública, né, que hoje beneficia esses banqueiros e empresários. Outra questão que a gente coloca é que a população deve se organizar em conselhos populares, onde vão decidir, onde 100% dos investimentos vão ser repassados, né,
por todo o caos que a gente vive hoje, saúde, educação, é possível sim fazer uma administração melhor de todos os recursos que a gente tem. A gente sabe que a gente vive num estado muito rico, mas que não se reflete isso no dia a dia, porque só no ano de 2017, dados do IBGE, a população sofreu com falta de educação, falta de saneamento, falta de segurança, falta de saúde. Então, esses recursos não estão sendo prioridades para quem realmente produz as riquezas do país. E esses conselhos é que direcionariam a aplicação dos recursos? Esses conselhos eleitos pela sociedade, né, e esses conselhos teriam os seus locais de trabalho, local de moradia, local de estudo, que sim, teriam autonomia para administrar. E a peça orçamentária que é encaminhada pelo governo e aprovada pela Assembleia, a peça aprovada, como é que ficaria o orçamento? Então, a nossa proposta do PSTU é não governar com essa Alesc. É uma Alesc hoje que a gente tem a Alesc mais cara do país, né, e que muitos desses deputados estão envolvidos em corrupção e que não tem um compromisso com a sociedade. Então, o PSTU tem um compromisso de governar com a sociedade. Mas esse trâmite é constitucional, está estabelecido em lei. É lei, né? não tem como mudar. Estabelecido em lei, né? Sim, por isso que a gente é uma proposta não só, né, de Santa Catarina, mas que está ligada à nossa proposta nacionalmente, né, que tenta mudar realmente a forma de como hoje a gente tem sido governado pelo capitalismo. A gente tem uma proposta de mudança de sociedade, que aí vem através do socialismo. Ok. Vamos aproveitar os últimos 8 minutos da nossa entrevista para focar nas propostas do PSTU. Por exemplo, vamos falar aqui das propostas para a saúde, propostas para a educação, mas eu gostaria que a senhora começasse respondendo o seguinte. Você falou que o sistema atual não diz de onde tirar o dinheiro para executar as propostas que são colocadas. De onde o PSTU tiraria dinheiro para executar as propostas que estão sendo apresentadas? Primeira coisa, né? A gente sabe que hoje existe o pagamento da dívida pública que é retirado bastante desses setores, né? Então, tem que parar, tem que romper com os banqueiros e também com os grandes empresários, que é feita a questão das isenções fiscais, né? Só esse ano a gente tem de dívida pública no Estado 2 bilhões, 271 no mês de junho já foi tirado da educação e vão ser tirados da saúde, da cultura e dos diversos setores, né, onde a população mais pobre necessita, infelizmente. As isenções fiscais também, as renúncias fiscais que são feitas, né, aos grandes empresários. Sem falar que também hoje os mais ricos do Estado são privilegiados, né, que não pagam os mesmos impostos, né, e que o povo pobre de Santa Catarina paga, né, fielmente os seus impostos e cumpre, né? Então, a gente teria que fazer realmente uma reavaliação de tudo isso, né, e direcionar realmente para quem interessa, né? Então, hoje o país de Santa Catarina tem sim recursos. Infelizmente, não é priorizado a vida dos que produzem as riquezas do nosso Estado. Considerando que a candidata é professora, na área da educação, quais seriam os projetos, quais seriam os programas a serem priorizados? Primeiro, a gente tem que dobrar os investimentos hoje que são feitos. Primeiro, tem que cumprir, né, os 25% que não é repassado para a educação. A gente precisa fazer concursos públicos, porque hoje a gente tem 40% de ACTs, né, na rede. Precisa se fazer, ter uma responsabilidade social, né? Isso significa romper, né, com a questão que é usada pelo governo da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que é uma justificativa para continuar mantendo o pagamento dos juros da dívida pública e deixar de investir nesses setores. Então, o governo tem que ter uma responsabilidade social, né? Outra coisa que foi feita na educação, que é um absurdo, em pleno século XXI, a gente não ter salas informatizadas. Em 2017, quando acabou o contrato dos professores das salas informatizadas, em 2018 a gente não teve mais a contratação desses profissionais. São 1.200 profissionais que foram retirados da educação do Estado e que hoje estão com salas informatizadas fechadas. A gente não tem internet na escola. Imagina, em pleno século XXI, nós não temos internet. E acabar com as terceirizações dentro das escolas. Hoje a gente não tem merenda de qualidade, nós temos os setores de serventes totalmente privado, né, que são terceirizados e que isso interfere bastante na nossa vida da educação. E sem falar, o Estado de Santa Catarina não cumpre o pagamento do piso nacional e não cumpre com a questão da hora-atividade. E isso interfere bastante na questão do rendimento, né, tanto dos alunos quanto na preparação das suas aulas, né, que os professores deveriam ter. Então, a proposta do PSTU é cumprir o piso,
fazer com que esse piso seja cumprido, cumprir a hora de atividade e fazer com que hoje o estudo que tem pelo DIESE, que seria de 3.800, 20 horas, garantindo que o professor tenha 50% da sua hora de atividade para preparar a aula, essa é a proposta do PSTU. No começo da resposta sobre educação, a candidata falou de que a estratégia seria não pagar a dívida. A dívida de Santa Catarina é 19,5 bilhões. Então, é moratória? A dívida pública em Santa Catarina e no país é uma coisa absurda, porque assim, é uma dívida que se paga, quanto mais você paga, você no país são duas, tem a externa e a interna. E a interna. Quanto mais você paga, mais ela aumenta, né? Então, essa dívida ela já foi paga há muito tempo, né? Mas, infelizmente, o cordão umbilical que os governantes têm com os grandes banqueiros nunca é cortado. E a gente sabe por quê. Porque esses mesmos banqueiros são os que financiam as suas campanhas. Então, tem que acabar com isso. Chegou a hora da população mais pobre, que gera as riquezas desse Estado, tomarem as rédeas da administração Agora, desse candidata, Estado. nesta quinta-feira, o governo do Estado atual divulgou números da economia e um desses números é bastante preocupante, envolve a saúde, uma dívida que chega a R$ 1 bilhão. Como é que se resolve isso? Então, hoje a gente tem a saúde na UTI, né? E a gente fala muito, assim, a questão que hoje a gente tem, infelizmente, todo o dinheiro público, a maioria desse dinheiro público que seria investido na saúde, voltado para pagar empresas privadas que hoje fazem muita administração da nossa saúde e que, infelizmente, não melhorou o quadro da nossa saúde, né? E que gerou uma dívida ainda maior, como você coloca aqui, né? Então, hoje, se a gente não tivesse dado, realmente, investido esse dinheiro público na saúde pública, a gente não teria essa dívida com os grandes empresários do ramo da saúde, que estão preocupados somente em continuar aumentando os seus bolsos de dinheiro. E a saúde vira o verdadeiro caos, né? Então, o nosso projeto do PSTU é investir o recurso necessário para a educação, não só para a educação, para a saúde também, dobrar, né? Porque hoje a gente já viu que não dá conta, né, o que é investido. Deixar de passar para esses empresários e investir realmente 100% numa saúde 100% pública e gratuita. Inclusive na questão da saúde, né, Fernando? O SUS tem dificuldade de se manter vivo na medida em que, por exemplo, as unidades hospitalares recebem um valor irrisório para os exames, para as consultas, para as internações. Quer dizer, isso tudo precisa ser repensado, né? Com certeza. O serviço público de saúde hoje no Brasil é um caos. E as unidades privadas não conseguem se manter com as remunerações estabelecidas pelo sistema. Qual a saída para isso? Então, a saída é realmente inverter as prioridades, né? Então, hoje, a gente sabe que em Santa Catarina, infelizmente, as contas têm sido aprovadas de uma forma com algumas ressalvas, porém, a gente sabe que essas ressalvas não são depois analisadas, né, para onde esse dinheiro está indo, né? Então, realmente tem que ser feito uma auditoria nas contas, né, do nosso Estado. Mas, para isso, a gente precisa romper com o que está sendo tirado, né, desses setores sociais, né, que atingem a vida do mais pobre em Santa Catarina, para que realmente a gente possa organizar de fato, né, as coisas que são prioridades. E para nós, a gente sabe que para o povo pobre, a prioridade é sim saúde, a prioridade é sim educação, a prioridade é sim segurança pública, é moradia, é a questão do desemprego que só cresce no nosso estado. O que o PSTU acha da Bolsa Família? Então, infelizmente, são pequenas concessões que foram dadas no governo PT, né, mas que não resolveram a vida, né? Porque qual é hoje o trabalhador, né, que consegue sair da miséria com R$300, né, que muitos recebem até menos que isso, né? Então, a gente acredita que o Bolsa Família foi mais um congelamento na questão da precariedade, né, que tem a vida desses setores, né? Então, a gente acredita que não é assim com um programa como Bolsa Família que a gente vai resolver a vida dos mais pobres, né, dos mais carentes. E sim com um plano de obras públicas e obras sociais para melhorar o conjunto. Candidata Ingrid Assis, PSTU, candidata
ao governo de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua participação aqui. Uma boa sorte para você. Muito obrigada. Muito grato.